Pode falar mesmo, sem filtro, sem roteiro, sem medo. Pode falar mesmo, LinkedIn não contou, então conta aqui primeiro. Oi, eu sou a Mai e esse é o Pode Falar Mesmo, um podcast sobre trabalho, carreira e tudo aquilo que a gente vive no mundo corporativo, mas nem sempre consegue falar mesmo, né? A gente está chamando isso de os bastidores do mundo corporativo. Porque por aqui a gente traz histórias anônimas de quem está vivendo dilemas na prática, a gente conversa com convidados que ajudam a ampliar essas discussões de carreira e também tem esse espaço aqui de reflexões. Áudios mais curtinhos, sem vídeo, para dividir uma provocação, uma experiência ou simplesmente alguma coisa que ficou martelando na nossa cabeça. E a reflexão hoje é sobre uma relação que eu acho que muita gente já viveu ou está vivendo. Amor e ranço pelo nosso LinkedIn. Minha gente, porque eu já tive os dois momentos. Já teve época que eu amava o LinkedIn, estava postando sempre, até tinha uma programação de postar semanalmente, comentava, interagia, queria virar aqueles top voicers, sabe? Até chegou a ser uma meta minha no ano. E já teve época em que eu não queria nem abrir, nem lembrava que a rede existia. Então, isso oscila muito, tá? Até algum tempo oscilava demais. E é por isso que eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês sobre o que eu penso sobre a rede e como poder utilizá-la, né? E eu sempre olhei aquele feed cheio de conquistas, promoções, certificados, aprendizados, e eu pensava, gente, mas todo mundo está vivendo essa carreira maravilhosa mesmo, essa empresa é tudo isso mesmo, essa equipe é sensacional, a equipe dos sonhos, né, que muita gente posta. E aí, esses dias eu vi uma brincadeira aí no LinkedIn que me fez rir bastante, né? Era um gráfico comparando a teoria, né, do para que foi criado o LinkedIn com a realidade do que realmente as pessoas postam ali, né? Então, se a gente fosse falar na teoria, o LinkedIn foi criado para networking, para a gente ter oportunidade de emprego, para criar conexões com os colegas e novos, ler notícias úteis, pegar dicas de negócio, né? Sobre isso. Mas, na realidade, o que a gente tem? Um monte de gente ostentando suas viagens a trabalho, os seus certificados, um desconhecido pedindo ajuda, pessoas dando parabéns aleatoriamente, e o próprio LinkedIn aí tentando vender o premium e outras funcionalidades, não é mesmo? E aí vem a pergunta, né, que não quer calar. O LinkedIn é uma ferramenta profissional de conexão ou é tipo uma Disney do mundo corporativo, né? Eu acho que essa crítica da Disney corporativa, ela tem algum fundamento, né? Porque realmente parece que no LinkedIn todo mundo ama segunda-feira, toda demissão vira nosso um agradecimento, uma gratidão por aquele ciclo, né? Pelo aquele encerramento de ciclo. Todo desafio é um puta aprendizado, ninguém sabe as dor de cabeça que a galera passou, os burnouts que o pessoal teve, né? E toda reunião parece que foi extremamente incrível, com uma conversa potente. Aí às vezes você lê e pensa, gente, será que ninguém nunca teve só um dia ruim, muitas reuniões, tomou uma decisão errada, e não teve aprendizado depois, né? Porque será que todo mundo aprende realmente com os erros? Então acho que a gente precisa aqui resgatar uma coisa, né? LinkedIn também é uma rede social, né? Assim como o Instagram, TikTok e outras, né? Então toda rede social é um recorte. Ninguém mostra tudo o tempo todo. Assim como no Instagram você não acompanha 24 horas da vida de uma pessoa, no LinkedIn você não vai conseguir acompanhar também todos os passos, todas as etapas de uma carreira inteira da pessoa, né? Você acompanha o que aquela pessoa ali escolheu mostrar, o que ela resolveu compartilhar com a rede, o que ela achou relevante, né? E talvez uma das maiores armadilhas seja realmente essa, né? A gente querer comparar a nossa carreira inteira com o recorte profissional dos outros, do que eles estão vivendo. Porque realmente, quando você entra no LinkedIn, parece que está todo mundo sendo promovido, todo mundo ganhando curso, participando de palestras, eventos, começando projetos incríveis, mudando de empresa, conseguindo um trabalho melhor.
e você às vezes está numa terça-feira à tarde, às 3 da tarde, olhando uma planilha, uma apresentação e pensando, o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não pode demonizar o LinkedIn, sabe? Porque eu já vi muita coisa boa acontecendo ali, né? Conexões, pessoas que eu não via há muito tempo, que eu pude reviver contato, oportunidades de trabalho, convites para palestra, eventos, projetos. Então, gente sendo lembrada para a oportunidade porque justamente aparecia, compartilhava conhecimento, comentava, participava. Então, eu acho que eu cheguei hoje numa relação um pouco diferente aí com o LinkedIn. Para mim, o LinkedIn ele tem que ter um propósito. É parecido com aquela discussão que a gente trouxe em alguns episódios do Pode Falar mesmo, do trabalho presencial e o home office, né? É simplesmente, não é você tem que ir ou não para o escritório, mas sim para quê? Qual é o propósito de você estar no escritório para aquele encontro naquele dia? O que, que a gente ganha indo no presencial? Então, acho que no LinkedIn é mais ou menos essa mesma lógica, né? Não é tem que postar ou não tem que postar, mas por que, que eu estou postando, né? Qual é a minha intenção ao compartilhar essa reflexão? Eu quero dividir alguma coisa que eu aprendi, eu quero construir uma conversa, eu quero chamar a atenção de alguém, de alguma empresa, de alguma área específica, de algum profissional, ou eu estou simplesmente postando porque parece que se eu não postar, eu não estou fazendo a minha carreira, né? Porque hoje em dia parece que todo mundo tem que ser um pouco produtor de conteúdo, não é mesmo? Então, eu acho que com a inteligência artificial isso potencializou demais, né? Hoje parece que todo mundo reflete, escreve bem, coloca começo, meio e fim, consegue criar uma imagem e pá, né? E eu acho que o legal, né, que a própria rede fala, é assim, tá, mas o que tem de verdade ali, né? O que aquela pessoa realmente pensa? Ela está produzindo o que uma massa pensa ou ela está trazendo alguma reflexão individual ali, né? O que aquilo está acrescentando, né? Naquele post, quando a gente está lendo, né? Naquela publicação, porque senão a gente corre o risco de transformar o LinkedIn numa sequência de textos muito bem escritos, mas tudo um pouquinho meio igual, né? E eu não estou dizendo, gente, que não tem que compartilhar conquista. Claro que deve, a gente tem que compartilhar a nossa promoção, nosso reconhecimento, nosso curso, nosso certificado que a gente suou para estudar, se dedicando ali. Projeto que deu certo, enfim, é orgulho. Mas carreira não é só isso, sabe? Não é só das coisas positivas. Carreira se é feito do caminho, né? Então tem erro, tem insegurança, tem mudança de opinião, tem projeto que não funcionou, tem aquela empresa, aquela vaga que não decolou, tem dúvida, tem insegurança, tem momento que você nem sabe qual vai ser seu próximo passo, né? Você nem sabe o que você está fazendo. Então, talvez seja justamente essa mistura que eu acho que a gente tem que criar essa presença profissional mais humana no LinkedIn, né? Não é sobre a gente expor tudo, é sobre a gente ter intenção naquilo que a gente escolhe mostrar, né? E eu aprendi bastante sobre isso de jeito bem prático, gente. Eu tive uma vez um post no LinkedIn que viralizou, né? Na época eu fiz uma provocação sobre essas pessoas que só postam certificados sem postar o que aprenderam. Só assim, fiz mais um certificado. Na minha cabeça, eu estava fazendo uma reflexão. Por que as pessoas gostam de postar? Será que não seria mais interessante elas postarem o que elas aprenderam com aquele curso, o que agregou, do que simplesmente postar o certificado? Só que isso, gente, virou uma repercussão. Eu tive uma intenção, mas a interpretação foi dos outros. Teve gente falando que eu, uma pessoa do RH, uma pessoa de humanas, não deveria não reconhecer a vitória dos outros, que as pessoas têm que comemorar e tudo mesmo. Enfim, teve gente que entendeu coisas que eu nem tinha imaginado quando eu escrevi. Aí o post foi ganhando alcance, vieram muitos comentários, a discussão acabou chegando inclusive em pessoas da empresa em que eu trabalhava. E aquilo me ensinou uma coisa bem importante. Visibilidade também tem consequência. Quanto mais gente vê o que você fala, menos controle você tem sobre como aquilo vai ser interpretado. E eu acho que isso vale para qualquer rede social. Não quer dizer, não fale, ficar quietinho. Muito pelo contrário. Eu continuo acreditando em se posicionar. Não é à toa que eu e Gabizão criamos aqui o Pode Falar Mesmo, né? Mas hoje eu penso muito mais no contexto, na intenção, na exposição,
porque LinkedIn também é reputação, e de alguma maneira ele funciona como uma vitrine profissional. Mas eu gosto muito dessa ideia, que a vitrine não é a loja inteira. Ela mostra um pedacinho, um recorte, ela dá pista de quem você é, e acho que esse é o ponto. Você não precisa mostrar e provar tudo o tempo todo. Mas se você quer construir alguma presença profissional, talvez seja importante mostrar alguma coisa, dar visibilidade do que você está fazendo, porque competência sem nenhuma visibilidade também pode ficar escondida. Eu já vi gente muito boa sendo lembrada para projetos, palestras, oportunidades ou trabalhos porque estava presente. Não necessariamente porque postava todo dia, mas porque comentava, participava, compartilhava conhecimento, mantinha contato, se conectava. E para mim existe uma diferença enorme entre construir presença e buscar atenção. Talvez essa seja a parte mais interessante do LinkedIn. Não é necessariamente postar, é conectar. Às vezes, um comentário bom gera mais conexão do que um post. Às vezes, mandar uma mensagem para alguém com quem você trabalhou faz mais sentido do que publicar qualquer coisa. Às vezes, acompanhar alguém que fala sobre um assunto que te interessa muda mais sua carreira do que tentar aparecer, te dá um insight, alguma coisa que você pode fazer aí no seu dia a dia. Mas eu vejo muita gente também falando, meu LinkedIn está insuportável, só aparece só aparece gente ostentando, todo mundo só tá performando sucesso, aquele negócio de felicidade tóxica, sabe? E aí eu penso, mas quem você tá seguindo? O que você tá curtindo? Onde você tá parando para ler, né? Porque o algoritmo também aprende comportamento. Se uma pessoa te irrita toda vez que aparece no seu feed, talvez você não precise continuar seguindo aquela pessoa só para continuar se irritando, não é mesmo? Deixa de seguir, gente, silencia, procura gente diferente, segue outros assuntos, constrói um feed que faça sentido para você. A rede, né, o LinkedIn, ele é resultado das conexões que a gente escolhe construir. Então, hoje, para mim, LinkedIn não é nem amor, nem ranço, é ferramenta. E ferramenta depende de como você usa. Eu não acho que todo mundo precise postar. Também não acho que todo mundo precise construir uma marca pessoal. E muito menos acho que a gente precisa transformar cada acontecimento da nossa carreira em uma grande lição e textão. Às vezes você terminou um curso, às vezes você só participou de um evento, às vezes você só tomou um café com alguém. Não precisa necessariamente ter mudado sua visão do mundo e compartilhar isso. Mas eu acredito que quando você escolhe estar ali, vale pensar, qual é a intenção da minha presença? Quero encontrar oportunidades? Quero construir networking? Quero compartilhar conhecimentos? Quero ser reconhecido em algum determinado tema? Quero aprender? Quero me conectar? Porque talvez o problema comece quando a gente entra numa rede profissional sem saber por que está ali e começa simplesmente a reproduzir o comportamento dos outros. Posta porque falam que precisa postar, comenta porque precisa engajar, adiciona a gente porque precisa aumentar a rede. E aí, gente, realmente fica tudo muito artificial. Eu prefiro pensar no LinkedIn como uma vitrine. A vitrine não precisa mostrar tudo que existe dentro da loja, mas ela precisa, de alguma maneira, dar uma pista ali de quem você é, com intenção, com algum cuidado, com verdade. E, se possível, sem transformar cada acontecimento da vida em 3 aprendizados, 5 competências desenvolvidas e uma frase inspiradora no final. Porque aqui pode falar mesmo. Nem toda segunda-feira é maravilhosa, nem toda mudança é um novo ciclo, nem todo erro precisa virar uma palestra. E nem todo mundo precisa gostar do que você publica. Talvez o mais importante seja construir uma presença profissional que tenha alguma coisa de você ali, né? E você? Como é que tá a sua relação com o LinkedIn hoje? É amor ou ranço? Ou os dois? Você sente que ele te ajuda a criar conexões ou já virou a Disney corporativa? E esse aqui foi mais uma reflexão do Pode Falar Mesmo. Então, se você viveu alguma situação no trabalho que parece inusitada, manda a sua história pra gente. Pode ser uma situação absurda, um dilema, uma coisa que te incomodou, uma história que te fez pensar, ou aquela situação que você sempre quis contar, mas nunca soube onde e para quem. Nós queremos saber. Fofoca, a gente ama. Então, ela pode virar, inclusive, um dos nossos próximos episódios, sempre de forma anônima. E caso você não tenha seguido, aproveita para seguir o Pode Falar Mesmo nas nossas redes e acompanhar os próximos episódios, convidados, histórias e reflexões, tanto no Instagram, no YouTube e no Spotify. E se esse áudio te fez lembrar de alguém, compartilha, porque talvez essa pessoa também esteja vivendo uma relação de amor e ranço com o LinkedIn. Até a próxima, e por aqui você já sabe, pode falar.
Pode falar mesmo.